Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto nesse momento, entregando o nosso louvor, parando um pouquinho todas as coisas do que estamos fazendo e entregar agora o nosso tempo, nosso louvor, nossa atenção agora àquele que é digno de toda adoração. Amém? Vamos louvar juntos. Aonde você estiver, que você possa estar com o coração diante do Pai agora em louvor. Amém? Do Senhor Jesus Cristo para vocês que estão em casa, para que esse seja um momento de edificação, que nós possamos entrar em espírito de adoração, para render um culto de adoração ao nosso Deus. E aí eu te convido, como meditação inicial, para abrir o livro de Colossenses. Nós vamos lá para Colossenses, capítulo 1, vamos ver do verso 9 até o verso 10, amém?
E assim diz a palavra do Senhor, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Até aí, queridos. Eu queria trazer para vocês, como momento inicial da nossa oração de hoje, essas palavras do apóstolo Paulo, quando ele se dirigia à igreja em Colossos. Quando ele se dirigia para a igreja em Colossos, eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo ele tinha muitos motivos de oração. Certamente a igreja passava por muitos momentos de dificuldade, de alegria, com muitos testemunhos a serem compartilhados, mas o apóstolo Paulo, quando se dirige para a igreja, ele ora para que todos os membros daquela igreja, para que toda a comunidade cristã, ela fosse cheia do conhecimento da vontade de Deus. Então que nós possamos ter consciência que a nossa busca para Deus é através da revelação da sua palavra nas nossas vidas, através dos seus propósitos nas nossas vidas, porque afinal de contas, se nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que buscar a vontade de Deus para saber o que devemos fazer para agradá-lo. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser cheios do conhecimento de Deus, do conhecimento da vontade do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos agradá-lo, vivendo de maneira digna e frutificando conforme a sua vontade. Então eu te convido nesse momento que você possa ir de casa junto conosco, orar e agradecer a Deus por mais esse momento de reunião, por estarmos vivos, cultuando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por estarmos reunidos nesse momento aqui em Teu santo nome, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha a capacitar o nosso coração, venha a capacitar a nossa mente, Senhor, venha a trazer as portas do Teu reino, para que nós possamos ser filhos Teus, ó Pai. Que nós possamos ser cada vez mais comprometidos com os Teus propósitos, ó Pai. Que nós possamos cada vez estar mais envolvidos com a Tua obra e a Tua vontade, ó Pai. Queremos ser cheios do pleno conhecimento da Tua vontade, ó Pai, para podermos ser cada vez mais filhos Teus, ó Pai, poder caminhar contigo. Então pedimos, Pai, que nesse momento Tu venha receber aqui o nosso louvor, Tu venha receber a nossa adoração, Tu venha ministrar o nosso coração de maneira individual, ó Pai, para que possamos cada vez estar mais comprometidos contigo. E assim pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
A próxima canção que vamos cantar fala sobre o poder que o nosso Deus tem para salvar. Um poder que move montanhas, um poder que abala todas as estruturas para chegar até nós. E vamos declarar, vamos cantar, vamos se alegrar na presença dEle. Declarar esse poder em nossas vidas, amém? Graça e paz, meus queridos. Queremos continuar adorando o Senhor nessa noite. Nós vamos participar agora do nosso momento de dízimos e ofertas. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 9, 6 a 8, assim: e afirmo isso: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia com fartura,
colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a sua boa obra. Queridos, você pode participar conosco desse momento de dízimos e ofertas. Vai estar aparecendo aí a nossa conta bancária, a nossa agência, também o QR Code. Então você pode apontar seu celular para ir para a tela e junto você pode participar desse momento. Nós vamos orar. Nós cremos que estamos passando por um momento bem difícil, até financeiramente. Então, se você tem alguma coisa nesse sentido para colocar a Deus, ore junto conosco. Vamos orar. Pai bendito, nessa noite nós queremos se chegar diante do Senhor e colocar, Senhor Deus, a nossa vida no Teu altar, Pai. Entendemos, Pai, que estamos passando por alguns momentos difíceis, momentos de dificuldades para algumas pessoas, Pai. E queremos, Pai, pedir que a Tua mão, Senhor Deus, venha sobre cada uma das nossas vidas, Pai. Nós lemos que Tu és o Deus de abundância, o Deus de graça, Pai. Vem derramando, Senhor Deus, sobre cada um dos que estão necessitados de um provimento da parte do Senhor, que o Senhor possa chegar, suprir a necessidade. Cremos, Senhor Deus, que nada foge do controle do Senhor, Pai. Tudo aquilo que estamos passando, seja de dificuldades, seja de aflições, seja de escassez, entendemos que tudo acontece por permissão do Senhor e cremos que o Senhor está cuidando de cada uma das nossas vidas, que nós possamos nos dispor, colocar nossas vidas no altar do Senhor e deixar o Senhor agir em nossa vida. Nós agradecemos por esse momento no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Só tu és Jesus. Tu Graça e paz, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento no livro de Tiago, capítulo 5, Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, verso 17 e verso 18. Nós queremos ler essa palavra com você nesse momento e trazer uma reflexão para o nosso coração. Tiago, capítulo 5, 17 e 18. Diz assim o texto: Elias, falando aqui do profeta Elias, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quero ser firme nisso. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não houvesse sobre a terra chuva. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou, não houve chuva. Depois ele ora, depois de 3 anos e 6 meses, e a chuva vem. Esse livro de Tiago, esse Tiago, na verdade, dizem os estudiosos que ele é identificado como o filho de José e Maria, ou seja, um meio-irmão de Jesus. E Tiago aqui, como irmão de Jesus, ele tem objetivos concretos ao escrever essa epístola. Historicamente fala que ele era um daqueles, sendo irmão de Jesus, que não acreditava que Jesus poderia ser o Messias. Mas depois da ressurreição de Jesus, mudou totalmente a sua concepção. E a história diz que ele chegou até a ser um dos anciãos da igreja daquela época. E foi o autor desse livro. E Tiago aqui ele está preocupado com algumas questões. E tem um objetivo muito bem definido e concreto ao escrever esta epístola. O tema principal do livro de Tiago é a religião pura. Religião pura. Ele mostra que as provações vêm e devemos superá-las com alegria. Ele fala isso no seu contexto. Parece muito esquisito essa colocação. Provações vêm, mas nós como cristãos devemos passar por elas com alegria. Nesse livro ele vai comparar a sabedoria falsa e a sabedoria verdadeira, mostrando que pode haver isso. Em dado momento nosso coração pode nos enganar e possamos achar que estamos no caminho correto e não estamos. Ele vai comparar nesse livro também a fé falsa e a fé verdadeira, mostrando que nós podemos nos enganar em algum momento e enveredarmos por uma fé
falsa, achando que é verdadeira, achando que faz sentido, mas não faz sentido algum. E nesse mesmo livro, ele vai trabalhar a ideia do eu carnal e do eu espiritual, mostrando que o homem tem o seu lado carnal pecaminoso, mas que esse lado pecaminoso pode ser submetido ao homem, ao eu espiritual, e mudar de ações e de atitude. As perseguições aos cristãos naquela época, instaladas pelo Estado romano, e os romanos dominavam, tinham os judeus como seus escravos ou dominadores, digamos assim, ou dominados. Corta, pode cortar essa parte aí? Eu usei a palavra errada. Vamos lá, parte do Estado, tá certo? As perseguições aos cristãos pelo Estado romano, e na época o Estado romano era dominador, e ele fala que essas perseguições haviam se intensificado, e o livro de Tiago vai mostrar um pouco disso também. E por haver perseguições muito fortalecidas pelo Estado romano, os judeus precisavam se precaver, e de alguma forma era preciso que houvesse encorajamento para os judeus, uma palavra de ânimo, uma palavra que trouxesse direção, uma palavra que de alguma forma trouxesse ou fizesse sentido para aqueles judeus já perseguidos, e principalmente agora os judeus convertidos ao cristianismo, para que eles pudessem sentir-se fortalecidos e continuarem firmes na sua caminhada. Então, quando olhamos para esse texto, e aqui o Tiago escolhe no final do seu livro a pessoa do profeta Elias, para poder trazer esse exemplo do homem Elias, de quem era Elias, para que de alguma forma os demais judeus ou os demais cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, pudessem encontrar na figura de Elias o seu fortalecimento. Talvez trazer ou aguçar ainda mais o fortalecimento da sua fé, e crer que, semelhante a Elias, eles poderiam estar convictos de permanecer firmes no Senhor, e também poderiam orar a Deus, e esse Deus os responderia, tal qual respondeu a Elias. Mas como aceitar essa afirmação? Como algum cristão naquela época, como algum cristão hoje, pode aceitar essa afirmação, que o versículo 17 diz que Elias era homem semelhante a nós? Como encarar isso? Como entender que Elias poderia ser semelhante a mim ou semelhante a você? Quando lembramos de Elias, quando vem à nossa mente a figura de Elias, lembramos uma figura totalmente cheia de poder, um homem que orava e que Deus fazia descer fogo do céu. E quando olhamos para essa colocação, essa afirmação, parece-nos estar distante demais de nossas fragilidades humanas. Eu quero lhe colocar dentro de um contexto, para que você possa compreender melhor o que eu estou falando. O livro de 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19, vai mostrar um pouco dessa história, vai falar um pouco desse contexto, para que nós possamos compreender. Temos aqui, em primeiro lugar, o contexto onde mostra o rei Acabe, que estava agora reinando sobre Israel. Acabe era filho de Onri, e Onri foi o rei que fundou Samaria. Fundou Samaria como capital do reino agora de Israel, dividido. Então nós temos agora dois reinos estabelecidos: Israel ao norte, e temos Judá ao sul. Judá com a capital Jerusalém, e agora o reino norte com a capital Samaria, que o próprio pai de Acabe fundou aquela cidade e murou, a fortaleceu. Acabe agora sobe ao trono, reinou 22 anos sobre Israel em Samaria, 22 anos reinando, e para fazer alianças políticas, ou com um propósito político, ele casou-se com Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e os Sidônios não adoravam ao Deus de Israel. Na verdade, o próprio contexto da nação dividida, e o contexto de Israel ao norte, já não adorava
o Deus de Israel como deveria de fato adorar. Se nós entrarmos um pouco mais, nos recordarmos um pouco mais da história, vamos ver que lá no início, Jeroboão já havia criado duas imagens de escultura de animais ou touros, uma em Betel e outra em Dan, para que de alguma forma os homens não precisassem ir a Jerusalém e olhassem para aquela imagem de um touro e adorassem aquele touro como se fosse o Deus que os livrou do Egito, totalmente furado. E aí estabelece uma fé falsa, uma fé, digamos que diluída nos próprios prazeres humanos. Essa era a realidade. Esse Acabe, o rei Acabe, edificou altares a Baal e o adorou. Por quê? Porque Jezabel trouxe os cultos dos sidônios para o contexto de Samaria e toda Israel naquele momento. E Acabe, para agradar a sua esposa, começou a erguer templos, a erguer altares, a permitir a adoração a esses deuses. E isso a Bíblia diz que Acabe, devido a essa atitude, cometeu abominações, aborreceu ao Senhor. Esse era o rei Acabe. E o capítulo 17 de 1 Reis vai dizer que nesse contexto aparece a figura, o homem Elias surge. Não se diz muito bem quem era os seus pais, a sua genealogia, apenas diz que ele é um tesbita do contexto de Tesbe. Até hoje também algumas pessoas tentam entender onde era aquela região, mas ele vem e diz que ele é um tesbita, e ele surge na história. E Elias entra de forma poderosa, ou chega diante da presença do rei Acabe de forma poderosa, convicto de quem era o Deus que ele servia. E Elias resgata a teocracia e diz: perante Deus cuja face eu estou, dizendo, estou diante do meu rei, que é o Deus Todo-Poderoso. E agora ele se apresenta diante do rei Acabe, e ele enfrenta o rei Acabe. Ele revela a Acabe os seus erros, e de alguma forma ele traz uma palavra de profecia naquele momento. E ele diz a Acabe que devido a tudo que estava acontecendo, inclusive as abominações que Acabe estava cometendo, não choveria em Israel durante 3 anos e 6 meses. Estabelece isso: não vai chover sobre Israel. As torrentes do Querite foi o lugar aonde Elias foi habitar, porque Deus disse: vai a esse local. E ele vai ao Querite, e lá ele passa a beber daquela água, daquele rio, daquelas correntes, e passa a ser alimentado por corvos, que o próprio Deus enviava de manhã e à tarde, carne e pão. O corvo vinha e alimentava, e ele comia carne, comia o pão todos os dias, e bebia daquela água, daquela corrente. Deus o mandou para aquele local. Quando a corrente seca, ele vai para a cidade de Sarepta e encontra uma viúva. E naquele contexto, ele pede que a viúva traga água para ele e traga também uma porção de pão. Ela diz: eu não tenho pão, o que eu tenho aqui é um pouco, vim aqui buscar um pouquinho de graveto, vou agora fazer esse pão, vou comer com meu filho e nós morreremos, não temos mais nada. Mas Elias é usado por Deus, e a botija de azeite daquela viúva, literalmente ela é transformada, e há abundância, e ela pode agora ter de alguma forma alimento para poder comer, farinha e azeite para comer à vontade. Um milagre que Deus faz através da vida de Elias. Elias, após algum tempo, aquela viúva perde o seu único filho, e Elias ora por ele, e ele ressuscita. Você vê na Bíblia o primeiro acontecimento de uma pessoa ressuscitar, esse contexto com a figura de Elias. Ele ora dessa forma, algo que a Bíblia não há registros anteriores a esse momento. Ele ora por uma pessoa e ela revive. Elias enfrenta outra vez Acabe,
E agora não somente Acabe, mas os 450 profetas de Baal, chama todos para um confronto. Enfrenta todos. Elias ora, desce fogo do céu, consome todo o holocausto, lambe até mesmo a água da vala. Os profetas de Baal se martirizaram, gritaram, clamaram, mas não aconteceu nada, nenhuma faísca de fogo sequer desceu do céu. Mas quando Elias ora, fogo do céu vem. Os profetas de Baal são humilhados, não somente isso, são mortos naquele momento. Então Elias ora para que houvesse chuva de novo sobre a terra. E aquele episódio onde ele diz: eu vejo uma pequena nuvem, que o seu servo lá vê, o seu moço sobe, vem uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Mas esse é, como a música diz, o sinal que a chuva do Senhor vai chegar. Então a chuva vem sobre a terra, diz o contexto bíblico. Aqui já estamos trabalhando outro capítulo. Diz que de uma hora para outra, o rei Acabe, quando percebe que o céu começou a enegrecer, que a chuva vai chegar, ele monta no seu carro e vai correndo para Jezreel. Mas diz que o Espírito Santo tomou Elias e ele corre à frente do carro de Acabe e fica à porta de Jezreel. Esse é o homem Elias, que até cheio do Espírito Santo foi capaz de correr, nos dá a impressão que correu mais rápido, mais veloz do que o próprio carro. Quando eu olho para esse contexto, para essa figura, para esse homem, eu não consigo compreender que semelhança eu tenho com esse homem. O que você tem? Você consegue perceber isso? Parece que Tiago está enganado. Parece que Tiago equivocou-se na sua palavra ou na sua afirmação que nós somos homens semelhantes a Elias, ou Elias é um homem semelhante a nós. Parece que há equívoco aqui. Esse homem não parece comigo. Ele parece mais um super-homem, ou um super-herói, ou uma lenda, talvez criada, mas não um homem. Talvez se Tiago tivesse afirmado, olha a palavra, talvez Tiago tivesse afirmado que Pedro era semelhante a mim, o apóstolo Pedro era semelhante a mim, sujeito aos mesmos sentimentos que eu tenho, seria muito mais fácil de aceitar, porque Pedro sim, tinha um pouco de cada um de nós. Pedro metia as mãos pelos pés, parece comigo às vezes. Pedro era precipitado no falar e no agir, parece conosco muitas vezes. Pedro falava o que lhe vinha na mente. Pedro fazia promessas e as quebrava no dia seguinte, parece conosco. Pedro era orgulhoso e não quis que Jesus lavasse os seus pés. Pedro, na hora decisiva, negou a Jesus. Pedro, sim, tem algumas coisas semelhantes a mim, mas Elias parece que não. Talvez se Tiago tivesse usado como exemplo a figura do rei Davi, talvez parecesse mais comigo. Porque Davi é um homem que seu pai, nem os seus irmãos, nem mesmo o profeta acreditaram que ele poderia ser rei em Israel. Olharam para aquele menino franzino e não viram nele possibilidade da figura de um rei. Esse sim talvez pareça comigo. Davi era perseguido, foi caluniado, parece comigo muitas vezes. Davi escreveu salmos que expressam momentos de angústia, de dor, de solidão, que ele mesmo viveu e experimentou, parece comigo também. Davi desesperou-se e quis matar Nabal. Às vezes, parecia que Davi não compreendia os atos, ou a demora no agir de Deus. Davi já não sabia, em dado momento, em quem confiar. Davi teve um romance proibido. Davi soube criar desculpas
e mentiras para esconder o seu erro e o seu pecado. Criou desculpas, mentiras para esconder o seu erro e o seu pecado. Davi tinha problemas de relacionamento com os seus filhos, e Davi deu um jeito de matar o esposo da mulher com quem ele se deitara. Parece que esse homem Davi tem alguns aspectos semelhantes a nós. Davi e Pedro parecem mais comigo ou conosco nas suas ações e reações do que a figura do profeta Elias. Esse sim parece semelhante a nós. Porém, Tiago não menciona Pedro e não menciona Davi e não menciona nenhum outro personagem bíblico. Nem Moisés, nem Jonas, nem Arão, nem Miriam, nenhum. Ele menciona a pessoa de Elias, porque Elias era um homem comum. Embora nós olhemos para ele e vejamos seus feitos espetaculares, mas ele era um homem comum, que dedicou-se a Deus, que resolveu tomar a decisão de servir, de andar com Deus. Deus respondeu milagrosamente às orações de Elias, mas Elias era um homem comum. O problema nosso é que nós colocamos alguns personagens bíblicos em pedestais. Temos a tendência como cristãos evangélicos de fazer isso, de colocar alguns personagens bíblicos em pedestais, em andores, muitas vezes, ou lhes damos auréolas sem perceber, e com isso os santificamos de tal forma que os distanciamos de nós. Eles são santos, são homens irrepreensíveis, que foram usados por Deus de forma grandiosa, espetacular. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Eles, os personagens bíblicos, não. Às vezes fazemos isso sem perceber. Só que a Bíblia, ela é boa demais, legal demais nesse aspecto, porque ela mostra os feitos, as orações, as respostas, as coisas grandiosas que os homens de Deus fizeram na dependência do próprio Deus, mas mostra de forma clara, objetiva, fragilidades dos homens de Deus, erros e pecados dos homens de Deus. Coloca todo mundo no mesmo pacote, na mesma caixa, no mesmo saco, na mesma história, na mesma humanidade, e diz: somos semelhantes a eles, eles são semelhantes a nós. Lembro aqui de Pedro, quando sentiu-se após a pesca maravilhosa, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Parece que fazemos isso também com alguns personagens bíblicos, mas entenda uma coisa, ou aprenda uma coisa: Deus se agrada em usar o pouco provável e realizar o inesperado. Deus se agrada em usar o pouco provável e realizar o inesperado. Você vê no contexto bíblico vários homens e mulheres que parece que eram pouco prováveis de serem homens ou mulheres de Deus. Os próprios discípulos, olhamos para ele e começamos a olhar, digamos, o currículo vitae deles, e quando olhamos esse homem, parece que eles não se encaixam no perfil daqueles homens que nós achávamos ou achamos que o próprio Cristo deveria chamar para os seus apóstolos. Olhamos, parece que estão distantes demais do que nós pensamos. Eram improváveis que eles fossem homens usados para levar o evangelho adiante, mas Deus usou esses homens de forma grandiosa e realizou o inesperado através deles. Do mesmo jeito comigo. Eu lembro quando Deus me chamou e eu ouvi a voz de Deus, como eu quis fugir, e como eu apresentei o meu currículo diante de Deus, falei: olha Deus, quem eu sou, olha o que eu já fiz. Depois de um certo tempo, quando eu falhei,
tomei decisões erradas na minha vida, eu achei que jamais Deus poderia voltar a me usar. Meu irmão, minha irmã, eis-me aqui, sendo usado como canal para trazer uma mensagem para você. Deus se agrada em usar o pouco provável e fazer o inesperado através disso, para mostrar que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele faz como Ele quiser. Basta-nos colocar diante dEle. Elias foi um desses homens, semelhante a nós, que se colocou para usar e Deus o usou. Mas onde estão as semelhanças de Elias para comigo? Onde eu consigo perceber na Bíblia as semelhanças de Elias para comigo? O capítulo 18 de 1 Reis vai fazer um relatório, vai nos trazer uma informações históricas a respeito de Elias, naquele dado momento, onde após descer fogo do céu, onde os profetas de Baal serem mortos, quando ele corre apressadamente adiante do rei Acabe e chega na porta de Jezreel, a partir dali começa um relatório e nós começamos a perceber onde a humanidade de Elias vem à tona, onde a Bíblia revela o homem Elias com as suas fragilidades e, como Tiago diz, sentimentos semelhantes a mim e a você. Em primeiro lugar, quando você entra no contexto de 1 Reis, eu quero abrir aqui para a gente poder acompanhar melhor. Se quiser abrir também, fique à vontade. 1 Reis, capítulo 18, e agora vamos para o capítulo 19, que é onde nós temos que encontrar detalhes sobre esse episódio. 1 Reis, capítulo 19, quando Elias está no Monte Horebe e acontece todo esse episódio que acabamos de relatar agora. Em primeiro lugar, Elias criou falsas expectativas e esperanças. Veja só, acompanhe comigo. Ele acreditou que a vitória no Monte Carmelo, a vitória sobre os profetas de Baal, aquela vitória resolveria toda a situação de apostasia de Israel. Israel era a nação, naquele contexto, apóstata, adorando outros deuses, com as suas imagens, etc. E parece-me nos dá a entender nas entrelinhas da Bíblia, aqui no caso é a cabeça de pregador que vai além e começa a imaginar as coisas, que ele corre à frente de Acabe, se coloca na porta de Jezreel, esperando para ver o que vai acontecer quando Acabe chegar e relatar a Jezabel e a cidade ficar sabendo o que aconteceu, o povo se quebrantar, o povo se humilhar e haver de repente uma total renovação de fé, e o povo abandonar toda a apostasia e voltar-se para Deus. Mas as expectativas de Elias, embora fossem reais, elas não aconteceram. E por não acontecer, trouxe decepção. Identificou com você? Nós criamos expectativas em algo, criamos esperança em algo, e aquilo não acontece como nós imaginamos, como nós queremos, como nós desejamos, como nós escrevemos, como nós traçamos detalhe por detalhe. Quando não acontece, nós nos decepcionamos, e a decepção gera inúmeros outros sentimentos dentro de cada um de nós. E quando Jezabel fica sabendo o que aconteceu, e ela brada lá do palácio, que tal qual Elias fez com os profetas de Baal, ela também fará com ele, e aquela notícia chega aos ouvidos do profeta Elias, do corajoso Elias, do ousado Elias, do destemido Elias. Tudo muda a partir daquele momento. A decepção toma conta, a frustração vem. E o versículo 3 do capítulo 19 diz: temendo pois Elias, tendo medo Elias, temeu, teve medo. O corajoso passou a ter medo. O medo então nos faz retroceder. E outro detalhe é que o medo elimina toda segurança e paz da nossa alma.
Lembra de Pedro andando sobre as águas? Quando teve medo, afundou. Lembra dos 12 espias que foram espiar Canaã? 10 voltaram com medo, e com medo fizeram o péssimo relatório da terra, porque o medo dominou. Lembra os discípulos no barco, quando a tempestade veio, como eles reagiram? Concluindo que queriam morrer e sacudindo Jesus para que Cristo fizesse alguma coisa, porque Cristo estava dormindo lá, tranquilo. O medo, quando vem, ele nos tira a segurança e a paz. Medo faz isso conosco. Elias sentiu medo. E o versículo 3 ainda diz: temendo, Elias levantou-se e, para salvar a vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ou seja, terceira coisa que nos identifica como o sentimento de Elias. Ele diz no versículo 3: e lá deixou o seu moço. Elias, ele foge por medo, foge para salvar a sua vida, e ele deixa o seu moço. Aquela pessoa que andava com Elias, era o seu aluno, era o seu aprendiz, era o seu discípulo, caminhava com ele, aprendia com ele, ajudava ele, era todos os sentidos, havia uma ligação, mas ele deixa aquele discípulo, deixa o seu moço e prefere ficar sozinho, prefere solidão do que ter alguém ao lado. Talvez ele se perguntasse: para que eu tenho um discípulo agora, se eu estou com medo? Talvez ele se perguntasse: o que eu vou ensinar a esse rapaz, se eu estou com meus medos, minhas dúvidas e minhas frustrações? Se o medo me domina, o que tenho para passar ou transmitir para ele? Melhor é me isolar e ficar sozinho. Essa foi a reação de Elias: solidão, ficar só, sem ninguém por perto. Em dados momentos nós passamos na vida que às vezes nós preferimos ficar sozinhos. Nesse momento de isolamento ou distanciamento social, nós estamos entendendo que nós precisamos falar uns com os outros, ligar uns para os outros, ver o rosto do outro, nem que seja pela janela, para não sentirmos solidão. Mas há pessoas que se trancam no seu próprio mundo, mesmo estando tudo liberado para todos, e preferem viver no seu mundo em solidão do que relacionar-se com pessoas. Naquele momento Elias sentiu-se assim: para mim é melhor ficar só, isolado, na solidão, remoendo, sofrendo meus próprios sentimentos, mas sozinho para não incomodar ninguém. Aquela foi a atitude de Elias. Melhor é a solidão. Parece comigo às vezes. Quantas pessoas muitas vezes passam por um problema, por uma dificuldade, e às vezes não quer vir à igreja. E quando nós ligamos, quando procuramos saber, estou passando por uma dificuldade, mas a dificuldade, o melhor lugar para estar é no contexto de igreja. Compartilhar com o irmão, ter alguém que ore com você, de forma sensata, que caminhe com você, que não seja irmão fofoqueiro, que às vezes tem isso, viu? Em nome de Jesus está repreendido. Mas irmão que aprenda, que escute, que interceda, que entenda a sua dor e caminhe ao seu lado. Mas isolar-se, solidão, nem sempre é o melhor caminho ou o melhor remédio. Busque relacionamentos. Eu já andei sozinho em dado momento de minha vida, mesmo sendo pastor, mesmo tendo pessoas caminhando comigo, mesmo pertencendo a uma equipe pastoral, eu andei sozinho com meus próprios sentimentos, e eu me dei mal por causa disso. Hoje eu aprendi que sozinho não, sozinho nunca mais. Eu aprendi a ter pessoas que eu possa confiar, com que eu abro meu coração, compartilhe como é que eu estou, falo das minhas lutas, dos meus medos, das minhas tentações, e alguém que ore comigo. Confiar em pessoas e não andar sozinho ou em solidão. Em quarto lugar, um sentimento que dominou, que levou à atitude de Elias: ele fugiu de suas
responsabilidades. Elias fugiu. Ele continuava como profeta. Ele era profeta instituído por Deus. Ele tinha tarefas e funções a desempenhar ainda como profeta. Mas ele prefere fugir, prefere se esconder das suas responsabilidades, porque tantos sentimentos o dominaram, tantos sentimentos passaram a dominar os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos, que ele ficou confuso. E nas suas confusões, melhor era abandonar tudo e fugir de suas responsabilidades. Achar que não devia fazer isso, não seria capaz de fazer isso, e Deus não iria usá-lo para cumprir a sua vontade sobre a terra. Nós somos assim às vezes, fugimos de responsabilidades, colocamos para outras pessoas as responsabilidades quando nós não nos sentimos tão bem assim. Elias fez isso. Em quinto lugar, versículo 4, na parte B, deixa eu ler o versículo 4 todo. Diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. É a fuga de Elias, quando ele foge, se foi ao deserto, depois que abandonou o seu moço, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Nessa hora que ele senta debaixo de um zimbro, de uma árvore, aquele momento demonstra claramente o desânimo na vida de Elias. Elias ficou ou sentou-se desanimado. O desânimo é cruel. Desânimo tira as nossas forças, é capaz de arrancar um sorriso dos nossos lábios, é capaz de frustrar os nossos corações e sentimentos ao ponto de nos impedir de louvar, de cantar, de cantarolar. O desânimo não é fácil para ninguém, nem mesmo para um gigante espiritual, como nós poderíamos descrever a figura de Elias. E o desânimo o dominou por completo. Nós achamos que devemos nós testemunhar sempre, não fazer isso ou aquilo, e vamos enveredando por esse caminho, mas às vezes o desânimo chega no meu e no seu coração também. E tal qual Elias, nós pensamos em desistir de tudo, abandonar tudo, fugir de nossas responsabilidades, abandonar qualquer possibilidade de ensinar, de transmitir algo de bom para outra pessoa. Em dado momento o desânimo chega, e já chegou no meu coração, que nós ficamos sem perspectiva nenhuma, sem saber para onde ir ou o que fazer. O desânimo é natural, muitas vezes chega no coração do ser humano, e às vezes no coração de um cristão também. Em sexto lugar, esse desânimo, esse sentimento de desânimo, levou Elias a um outro sentimento. A parte C do versículo 4 diz que ele disse consigo mesmo e com Deus: basta, chega, acabou, tudo não faz sentido. Ele diz: basta, toma agora, ó Senhor, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Dá a entender que os pais de Elias já eram falecidos. Ele disse: se o Senhor os tomou, se eles já estão contigo, se eles já morreram, tira a minha vida, Senhor. Tira a minha vida, Senhor. Naquele momento, o sentimento que dominou o coração de Elias foi um falso senso de valor, um falso senso de valores. O valor maior agora era a morte do que a vida. Era muito mais valoroso para ele morrer do que viver. Diz os estudiosos do comportamento humano, quando alguém pensa mais na morte do que na vida, e às vezes pensa até em suicídio,
É porque essa pessoa encontrou mais valor na morte do que na vida, como se fosse resolver todos os seus problemas, mas é um engano. Ora, essa é a quarta vez no livro de 1 Reis, é a quarta vez que se menciona as orações de Elias, menciona o que Elias orou. Diz, a primeira vez que Elias aparece orando, é quando ele ora e o filho da viúva revive, ressuscita. A segunda vez que aparece Elias orando, é quando ele ora e desce fogo do céu e consome o holocausto. E a terceira vez que aparece Elias orando, é quando ele ora e vem a chuva, e a seca se extingue. Mas agora, a oração de Elias é totalmente diferente de trazer alguém à vida, de fogo descer do céu, ou da chuva vir sobre a terra seca. A oração de Elias agora parece estar sem sentido algum, confusa, sem direção, ao ponto, escuta isso, você lembra que o texto mais adiante diz que, temendo Elias, ele foge para salvar a sua vida. Temendo Elias o que Jezabel havia dito, ele foge para salvar a sua vida. Veja a confusão na mente de Elias. Ele fugiu para salvar a vida, agora o senso de valores mudou de tal forma que é melhor para ele morrer do que viver. Como pode? Alguém que foge para salvar, para viver, para sobreviver, agora quer morrer. Estava confuso a pessoa de Elias, porque agora ele pedia a morte para si mesmo. Essa é a pessoa de Elias, e às vezes parece comigo e com você. Em sétimo lugar, sétimo sentimento, Elias não compreendeu que Deus estava cuidando dele para o restaurar. As ações divinas em favor de Elias passaram despercebidas pela pessoa de Elias. Ele não percebeu o cuidado e o zelo de Deus, mesmo diante das suas frustrações, da sua fuga, dos seus medos, do seu desânimo, do seu falso senso de valor. Ele não percebeu o cuidado, o zelo de Deus misericordiosamente agindo em seu favor. Deus não acusa, Deus não está castigando Elias. O homem de fé agora, o homem ousado de fé agora é um homem medroso, que só via areias no deserto. Mas naquele momento, naquelas ações, Deus estava cuidando dele, mandou um anjo para alimentá-lo, quando ele cai em sono. Deus manda outra vez o anjo pela segunda vez e alimenta com pão quentinho, para ele comer e se fortalecer. Foi o cuidado de Deus para com Elias, cuidando dele, zelando por ele o tempo todo. Irmãos, querido irmão, querida irmã, escute isso. Nas horas mais difíceis de nossas vidas, talvez nesse momento de pandemia, quando nós sabemos o que vamos fazer, para onde ir, hoje é o 42º dia que estamos sem culto presencial, e começa a amontoar diversos sentimentos na alma, pensamentos vêm à mente, não é brincadeira nada disso, mas compreenda e entenda que no meio disso tudo você precisa perceber a mão de Deus cuidando de você nos pequenos detalhes. Ah, pastor, mas você não sabe, eu perdi tanto por cento do meu salário. Ah, pastor, eu estou desempregado. Pastor, está faltando isso aqui em casa. Meu irmão, fale. Como igreja nós queremos chegar juntos se for necessário, e vamos chegar, vamos dividir o que nós temos com você. Faz parte do ser cristão, do ser irmãos, em nome de Jesus. Mas perceba, mesmo na situação difícil, pequenas ações e cuidado de Deus para com você. Eu vi um relato na internet falando de um homem nos Estados Unidos, e quando ele saiu da UTI, era um homem que
tinha condições de pagar para se manter no hospital devido à Covid-19. E quando ele sai, chega-se para ele no hospital e apresenta-se mais a conta de mais um dia do respirador. Ele começa a chorar. E o povo pergunta se é porque ele não tem condições de pagar. Ele diz: não, eu tenho como pagar, mas eu estou chorando porque eu tenho já 60 e tantos anos e nunca Deus cobrou de mim pelo ar que Ele me dá. E é que eu tenho que pagar por um dia que eu fiquei no respirador. 60 e tantos anos. Eu com 49 anos, que Deus me dá esse ar para respirar gratuitamente. Isso é cuidado de Deus. O sol se levanta, o sol se põe. Isso é cuidado de Deus para conosco. Deus manda a chuva para regar a terra. É cuidado de Deus para conosco. Deus tem cuidado de nós. Perceba, Deus cuidando de nós em todos os sentidos, trabalhando ao nosso favor nas horas mais difíceis. Davi descobriu que até no vale da sombra da morte, ele está passando pelo vale, mas há um elo. Aquele vale é apenas um elo. Ele apenas faz uma ligação entre pastagens verdejantes. Pastagem verdejante, o vale da sombra da morte, pastagem verdejante. Vai passar, meu irmão, vai passar, meu irmão. José do Egito experimentou também isso, e teve que compreender que até mesmo na prisão, caluniado, Deus estava cuidando dele. Paulo escreveu, apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há cuidado, há zelo de Deus para conosco, compreenda isso. Naquele momento parece que aquela situação, os sentimentos cegaram Elias, para que ele não visse o zelo e o cuidado de Deus para com ele. E resultado, que mesmo alimentado pelo anjo, agora mesmo tendo dormido e descansado, ele toma uma estrada errada. Ele vai alimentado para as cavernas, se esconder outra vez. Partiu em direção da sua conveniência. Elias fez isso, foi para Horebe, nas cavernas. E às vezes nós, homens, fazemos isso, humanos fazemos isso também. Às vezes nós enveredamos e nos trancamos em cavernas existenciais, cavernas religiosas, cavernas das nossas conveniências, e não queremos falar com ninguém, ficamos sozinhos, isolados. Mas aí vem a pergunta de Deus, e glória a Deus porque Ele continua falando. E essa pergunta eu quero que você absorva ela, onde você está na sua casa, nesse momento, onde você estiver. A pergunta de Deus é: que fazes aqui, Elias? No versículo 9 do capítulo 19, veio a palavra do Senhor a Elias. Ele já dentro da caverna, entrou numa caverna e passou a noite naquela caverna. Então veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? A pergunta foi formulada para descobrir a raiz de um problema. Perguntas sábias são assim, elas são feitas para identificar a raiz de um problema. E Deus fez isso com Elias. O que fazes aqui, Elias? Deus disse para Elias: vá para o Querite, e alimentou Elias à margem do Querite. Deus disse: vá para Sarepta. Quando a água secou, ele foi para Sarepta, ele providenciou a viúva para alimentar Elias. Deus disse: vá a Acabe, ele foi a Acabe, e o fogo desceu do céu, depois a chuva veio sobre a terra. Mas aqui não há uma palavra que os anjos disseram isso, ou que Elias orou e que Deus confirmou no coração deles: vá para a caverna. Não há. Então nos dá a impressão que aquela caverna era mais um esconderijo de Elias, mais uma fuga de Elias. E parece-me aqui que há um revestimento. Talvez alguns não gostem do que eu vou falar,
Não vejo Elias dessa forma, mas parece que é um revestimento de desobediência para com a direção de Deus. Parece que Elias está agindo em desobediência, porque a pergunta de Deus é: o que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, aqui não é o teu lugar, eu não te mandei para cá, você está desobedecendo o que eu quero que você faça, não é o teu lugar aqui. Mas ele foi conduzido por medo, foi conduzido por frustrações, por decepções, pela sua conveniência, pelo seu falso senso de valores. E é natural que o homem haja assim, quando todos esses sentimentos vêm e dominam o ser humano. Eu não condeno Elias de forma nenhuma, porque eu sou semelhante a ele. Nós somos assim, somos tendenciosos a fugir, a desobedecer, a encontrar soluções mais fáceis, ou a entrar em nossas cavernas existenciais, porque estamos apavorados, sem saber o que fazer ou para onde ir. E ali revela o outro sentimento de Elias, que é o último sentimento de Elias aqui que se revela, é a desilusão com o povo de Deus. Quando Deus pergunta a Elias: o que fazes aqui? Ele responde no versículo 10, olha a resposta: ó Deus, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora eles estão procurando me matar também. Há uma desilusão para com o povo de Deus aqui, totalmente dominando o coração, a mente, os sentimentos de Elias. Percebeu que o povo era volúvel, não eram dignos de confiança. Já aconteceu isso com você? De você olhar muitas vezes para o povo de Deus e achar que não deve mais confiar em fulano, que algum pastor lhe decepcionou, está desiludido com a igreja, desiludido com o povo de Deus, achando que há muita falsidade, há muito engano, que todo mundo está corrompido. Muitos chegam à igreja com grandes expectativas e se decepcionam dentro da igreja, infelizmente, porque a igreja é composta de homens semelhantes a Elias e semelhante a você, com suas falhas, com as suas limitações. Eu também sou falho. De repente eu posso decepcionar você com alguma atitude minha, com alguma palavra minha. Eu lembro de uma irmã, não era uma irmã não, algumas pessoas, ela foi ousada em falar isso, que às vezes quando passava por mim, às vezes falava comigo, e às vezes eu passava e não respondia, e eu comecei a descobrir que eu tinha um problema, e às vezes se eu não tiver cuidado, eu continuo com esse mesmo problema também. Quando eu estou pensando em falar com a pessoa que está lá no fundo, eu olho assim para a pessoa, acabou o culto, eu quero falar com aquela pessoa antes que ela vá embora, então eu saio para falar com aquela pessoa, e vou caminhando, e no caminho alguém fala comigo, e eu parece que eu quero falar com aquela pessoa antes que ela vá embora, e às vezes não dou atenção a quem está falando comigo ao lado. Aquela irmã chegou arrasada, eu estava machucando ela, era a minha limitação, era a minha falha, eu tive que reaprender a observar todos, e se eu não tiver cuidado, eu caio no mesmo erro de novo. Às vezes eu falho, às vezes eu decepciono. Nós somos assim como igreja. Mas quando esse sentimento de desilusão com o povo de Deus domina o coração do homem, domina o meu ou o seu coração, nós não encontramos mais razão para confiar em ninguém. E parece que todos estão errados, só nós estamos certos. Todos abandonaram, nós não. Nós ficamos sozinhos, mas estamos perseverantes. E todos estão contra nós, querendo tirar nossa vida. E Elias responde assim para Deus. Ele culpa os outros por sua condição. Os outros lhe fizeram chegar até aqui. Quando a sua confiança depende de pessoas, escuta isso. Quando a sua confiança depende de pessoas, é fácil se decepcionar.
Mas se você fixar os olhos em Deus, você fixar os olhos de Deus, você pode até em um momento ficar decepcionado ou desiludido com alguém, mas nunca perderá o caminho, e aprenderá a olhar para o outro nas suas limitações, compreenderá as ações e reações do outro e o perdoará, porque em dado momento você talvez seja a pessoa que precise ser perdoado também. É assim que acontece. Não culpe os outros para onde você está. Não deixe que a desilusão domine o seu coração. Se esse sentimento vier a dominar você, talvez seja a hora de Deus perguntar a você: o que fazes aqui? Ou que sentimento é esse alojado no seu coração? E essa pergunta de Deus acontece no versículo 9, e lá na frente, depois que Elias fala tudo isso, acontece agora no versículo 13, depois que o texto diz que Deus manda um forte vento tão grande, tão forte, tão poderoso, que foi capaz de esmiuçar pedras e quebrar pedras. Depois vem um terremoto, e diz o texto que Deus não está no vento nem no terremoto, mas quando vem um cicio, uma brandura, uma calmaria, Deus fala outra vez a Elias. E quando Deus fala de novo, vem a mesma pergunta: que fazes aqui, Elias? Ele responde do mesmo jeito, com as suas desilusões. E agora? Você acredita que Elias é um homem semelhante a nós? A mim e a você? Que Tiago está certo em usar a pessoa de Elias? Mesmo não usando Pedro, mesmo não usando Davi, Tiago está certo ao escrever e falar sobre Elias? Você já criou falsas expectativas na vida, ou esperança em alguma decisão? Você já se decepcionou com alguém? Já sentiu medo alguma vez na sua vida? Você já quis retroceder na sua caminhada? Já sentiu-se inseguro em algum momento? Você já quis isolar-se, viver na solidão por algum momento? Você já fugiu das suas responsabilidades em alguma situação? Já ficou desanimado? Você já perdeu as suas forças? Já foi dominado por falso senso de valor? Você já preferiu morrer do que viver? Já esteve numa situação que você não conseguiu perceber o cuidado de Deus para com você? Não compreendeu o agir de Deus para com você? Já tomou estrada errada alguma vez na sua vida? Você está em desobediência? Já foi desiludido com o povo de Deus, ou sentiu-se desiludido e frustrado com o povo de Deus? Você está numa caverna? Então, meu irmão, essa mensagem é para você e é para mim, porque eu me identifico com tudo isso aqui. Essa mensagem é para mim e é para você, porque nós somos semelhantes a Elias, e Elias é semelhante a nós. E para fechar essa reflexão, essa mensagem, eu quero falar sobre uma última coisa: que em meio a todos esses sentimentos, a tudo isso, Deus dá uma nova oportunidade, chance a Elias, naquele contexto de Israel, uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus cuida dele alimentando. Deus diz para ele no versículo 11 do capítulo 19: sai, põe-te diante de mim, nesse monte, perante mim. No versículo 15 do capítulo 19, Deus diz: vai, volta o teu caminho, vai por onde, volta por onde você andou. Elias, vá trabalhar. Elias, você é profeta, não negue quem você é. Você é um homem de Deus. Vá ungir Azael como rei da Síria, vá ungir Jeú como rei de Israel, vá ungir Eliseu como teu substituto, vá fazer alguma coisa. Eu conservei Elias, outros homens que não se renderam. 7.000 homens, o versículo 18 diz: 7.000 homens que não se ajoelharam perante Baal, e que nem a sua boca os beijou. Elias, você está equivocado.
Olhe, perceba o meu cuidado para com você. Perceba o que eu fiz para com você. Tiago faz questão de apresentar Elias para nós, como um homem, para que Elias se tornasse um exemplo para os judeus agora convertidos, os cristãos agora que aceitaram, os gentios que aceitaram agora Jesus como seu Senhor, para os cristãos daquela época, se fortalecesse na pessoa de Elias, e entendessem que semelhante a Elias, eles podiam buscar a Deus de todo o coração, ainda que eles tivessem medo, ainda que estivessem apavorados, ainda que tivessem errado, ainda que tivessem desobediência, ainda que tivessem inseguro, ainda que não conseguissem força para prosseguir, eles podiam encontrar em Elias o exemplo de um homem com suas fragilidades, com um homem que viveu a sua humanidade, mas na sua humanidade aprendeu a ser um homem espiritual, que fez toda a diferença na vida dele e na vida da nação de Israel. Minha palavra para você hoje, terminando isso, é que Deus, mesmo que nós tenhamos sentimentos semelhantes ao de Elias, Deus vem falar conosco, Deus vem nos socorrer, Deus vem para nos fortalecer, Deus vem para nos direcionar e nos redirecionar, Deus vem para trazer de volta a nossa confiança, Deus vem para trazer de volta o nosso sentimento de utilidade, Deus vem para trazer de volta a nossa confiança e certeza que viver é melhor do que morrer, ainda que haja lutas, ainda que haja perseguições, ainda que haja necessidades, ainda que haja falta de um salário, Deus vem socorrer você, meu irmão e minha irmã. A esperança em Deus, que não abandonou Elias, mas que resgatou e o trouxe de volta para a sua missão. Confie, meu irmão, confie, tenha convicção de que Deus está no controle de tudo, em toda e qualquer situação, e esse Deus traz conforto para a nossa alma, não nos abandona, não nos deixa só. Elias experimentou isso, e experimentou principalmente a revelação do amor de Deus, naquele momento da sua vida, e a mesma forma com cada um de nós. Deus respondeu às orações de Elias, e quando ele sai daquela caverna, ele está disposto a continuar o ministério que Deus colocou nas suas mãos, e sai agora com ousadia, até o momento em que Deus o toma para si, numa carruagem de fogo. Nós conhecemos essa história até o final, mas eu quero voltar aqui para o início da nossa reflexão, quando Tiago, o escritor desse livro, ele faz questão de usar Elias como exemplo para encorajar os irmãos convertidos, e para mostrar que os irmãos poderiam orar e confiar que Deus os responderia, porque da mesma forma, ou semelhante a nós, Elias assim o era. Então Elias era semelhante a mim e a você. Você pode confiar, você pode orar, você pode ter convicção que Deus responde às nossas orações, está disposto a caminhar com cada um de nós, nos dar um renovo nessa situação e nessas lutas, em nome de Jesus, amém? Nós queremos cantar uma canção. Eu quero convidar o Ministério do Louvor a chegar aqui à frente agora, para que possamos cantar juntos uma canção de Nívia Soares. Ela tem como título Não Seremos Abalados. Eu gostei já desse título, porque naquele momento, aquela circunstância, trouxe um certo abalo emocional a Elias, mas ele pôde confiar em Deus, e confiando em Deus, um Deus que é eterno, cheio de amor, nós podemos nos reencontrar, nós podemos nos reafirmar, podemos nos redirecionar, e entendemos que ainda que inimigos venham, situações venham, nós poderemos ser fiéis a Deus em toda e qualquer situação, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar juntos essa canção e sermos ministrados pelo Senhor, e você possa cantar e também adorar na sua casa nesse momento, em nome de Jesus. Seremos abalados.
batalha, permaneceremos em pé. não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Obrigado, Senhor, por essa convicção que vem e chega ao nosso coração. Ainda que situações venham como vieram na vida de Elias e trouxeram um abalo passageiro, a nossa confiança plena, a nossa fé plena permanecerá inabalável no Senhor. Nesses dias e tantos abalos, começamos a entender onde fincar os pés, onde firmar nossa esperança, para que ainda que haja abalos em nossa volta, nós possamos permanecer inabaláveis no Senhor. Entregamos, Pai, a nossa humanidade em Tuas mãos, entregamos nosso medo em Tuas mãos, preocupações em Tuas mãos, insegurança em Tuas mãos, nossas fugas em Tuas mãos, nossas falhas em Tuas mãos, nossos desejos equivocados
em Tuas mãos, Senhor. Nossa ansiedade em Tuas mãos. Quaisquer sentimentos que venham afligindo nossa alma, nós queremos entregar em Tuas mãos em nome de Jesus. Não são dias fáceis, Pai. São dias delicados demais. Passarmos tanto tempo, tantos dias com incertezas, pessoas perdendo emprego, situações vindo à nossa mente, as situações emocionais vão chegando, vão dominando a cada um de nós como seres humanos. Criamos expectativas e elas não acontecem, nos frustramos. Como é difícil tudo isso. Nós queremos aqui dizer que nós somos homens e mulheres que precisamos do Senhor. Carecemos da Tua intervenção sobre nós, para que nós possamos permanecer firmes em toda e qualquer situação, Senhor, em nome de Jesus. Na batalha, como acabamos de cantar agora, na batalha permaneceremos em pé, firmes no Senhor. Ó Deus, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha mente, sobre o meu irmão que está em casa agora, sobre cada um de nós, sobre esse homem provedor que trabalha, que perdeu o emprego, sobre essa mulher que perdeu também o seu emprego, a sua fonte de renda, sobre esse casal, Pai, que diante de tantas situações estão passando por lutas e de repente passam a ter dentro do próprio relacionamento conflitos, os filhos dentro de casa, tantas situações delicadas. Ó Deus, tem misericórdia de nós e vem sobre nós com o Teu Espírito Santo, nos fortalecendo, nos guiando, Pai. Nós não somos nada, nós precisamos da Tua mão sobre nós, da Tua graça sobre nós, para reencontrarmos força no Senhor, permanecermos firmes, Pai. Cuida de nós, revela o Teu amor sobre cada um de nós em nome de Jesus. Que o Teu conforto nos domine, que Teu Espírito Santo nos guie, que nós possamos experimentar a paz que excede todo entendimento. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que haja motivos para viver em guerra conosco mesmos, que a Tua paz nos domine, que a Tua paz nos preencha, que a Tua paz seja o nosso guia, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Pai. Nós dizemos que somos Teus, dependemos do Senhor. E hoje, Pai, refletindo na vida de Elias, queremos orar, confiar que o Senhor ouve a nossa oração, tal qual ouviu a oração de Elias, homem de poder, homem de força, homem de fé, mas homem frágil, homem que temeu, homem que dependeu, homem que aprendeu, homem que se reergueu, homem que continuou a caminhada que o Senhor propôs para ele. É a nossa oração, é a nossa entrega, semelhantes a Elias, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te convido a cantar uma canção conosco agora. Essa música tem como título: Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, por se lembrar de nós. E Deus lembra de cada um. Vamos cantar, gente, em nome de Jesus, celebrar ao Senhor, porque esse Deus não se esqueceu de nenhum de nós, não se esqueceu de Elias, não se esquece de nós. E ainda que circunstâncias venham, que uma mãe esqueça, Deus não se esquece do seu povo, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Vamos cantar juntos. Se quiser levantar no sofá, se levante, celebre, bata palma com a gente, cante conosco nesse momento, em nome de Jesus. E pelo Teu amor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. De novo, no início. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e
Oh, Ele não desiste da minha história e da sua história. Creia, Ele está com você, comigo, conosco, essa caminhada em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. Agora curva sua cabeça, abra suas mãos para receber a bênção do Senhor, crendo nisso, em nome de Jesus. Que Deus mudou a história de Elias, mudou a minha história, mudou a sua história, e vai continuar mudando no que for necessário, para a glória do seu nome, porque Ele não se esqueceu de nós. Se envolve e caminha conosco em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por isso, essa convicção nessa noite, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do divino Espírito Santo do Senhor, e que o amor de Deus nosso Pai esteja conosco em toda e qualquer circunstância e qualquer momento, para a glória do teu nome e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Estaremos de volta aqui no próximo domingo, se Deus quiser. Amém. Fique na paz.